Essa semana eu fui olhar Dia D, e pra quem não sabe é um filme novo do Steven Spielberg, que trata da temática extraterrestre. Agora, depois de ter olhado o filme, pra mim ele é um filme de ação com um pano de fundo de ufologia. Mas esse filme, ele trata da reação do mundo frente a uma possível revelação, a uma possível confirmação de que existe vida extraterrestre, com evidências que não teria como negar. Eu gostei do filme, eu acho que ele é um bom filme de ação, mas eu entendo que ele vai dividir muitas opiniões, porque ele não é um filme completamente de ação e também não é um filme completamente sobre ufologia. Ele não se aprofunda muito. E esse é um assunto que eu particularmente curto muito. É um assunto que eu pesquiso há muitos anos. E esse filme me deixou tocado em vários momentos, não pelo filme em si, mas pelo que ele representa, porque eu senti como se ele fosse uma recriação de algo que alguém teve acesso na vida real. E inclusive andei vendo alguns vídeos de pessoas próximas do Steven Spielberg comentando que ele já teve acesso a algumas informações bem sigilosas na vida real. Então ele não tirou material dos filmes dele, nenhum material à toa da cabeça dele. Mas enfim, o meu ponto com esse vídeo não é falar, não é ficar tentando provar que existe ou não vida extraterrestre. Então, se tu não acredita, calma, fica comigo. E, inclusive, eu entendo quem não acredita, eu acho que tá tudo bem. Agora, o que eu não compreendo é não conceber a possibilidade, é se fechar completamente para as possibilidades. E é disso que eu quero tratar nesse vídeo. Então, se tu gosta de conteúdo provocativo, que te faça ter análise crítica das coisas, se tu gosta de provocações sobre a vida, já se inscreve aqui no canal e depois dá uma olhada nos outros vídeos que eu tenho certeza que tu vai gostar. Vamos lá então. O filme basicamente trata de uma pessoa que está tentando revelar informações que uma empresa privada tem sobre vida alienígena. E essa empresa privada está tentando deter essa pessoa. Não estou dando nenhum spoiler aqui, não vou dar nenhum spoiler, não é nada que não tenha no trailer. E o que acontece? Essa pessoa que está tentando evitar que a informação seja disseminada, ela está disposta a fazer de tudo para que isso não venha a público. E essa pessoa me parece no filme que ela realmente acredita que as pessoas não têm a capacidade de assimilar que possa existir vida extraterrestre. E assim, o filme trata tudo isso de uma forma muito bobinha. Mas eu percebi vendo muitos comentários, e isso não é de agora, não é só sobre o filme, mas muitos comentários de pessoas que são extremamente fechadas pro assunto. Eles estão completamente encilhados, eles não conseguem enxergar nada que não esteja na frente deles. E ainda assim, existe aqui um fenômeno, que eu não sei dar nome, mas é um tipo de bloqueio tão forte que se um alien se materializasse na frente da pessoa, ela não acreditaria. Ela tentaria racionalizar aquilo. Ela encontraria uma explicação lógica para o que ela viu. Uma explicação só com base no escopo do que a gente conhece, no que a gente considera normal. E eu não compreendo como é que é possível a gente nem apenas conceber as possibilidades. E ainda mais possibilidades do que a gente não tem conhecimento. Com certeza, tu conhece o efeito Dunning-Kruger, mas se não conhece, é um efeito conhecido, já estudado, comprovado, de viés psicológico, em que o indivíduo, quanto menos conhecimento ele tem sobre um assunto, mais ele acredita que ele sabe sobre aquele assunto. E conforme ele vai adquirindo mais conhecimento sobre aquele assunto, ele vai começando a se questionar mais sobre o que ele sabe, até que se chega ao ponto em que o especialista em determinado assunto, ele já conheceu tanto sobre o assunto, ele já se abriu a tantas possibilidades diferentes, já descobriu tanta coisa nova que ele não consegue mais se fechar para outras coisas novas que podem surgir. Então, o especialista, resumidamente assim, de forma muito bruta, ele não duvida de nada. Para ele, tudo é possibilidade. E o cara que sabe pouco ou não sabe nada, ele tem as opiniões fixas, ele tem as certezas, para ele já está tudo nomeado, tudo definido e é isso. Então, com base nisso eu me questiono, como é que alguém pode afirmar que não existe vida extraterrestre se a gente nem conhece nada? Cada um é especialista num assunto diferente. Eu sou especialista em seguros. Fulano é especialista em engenharia, sabe construir um prédio muito bem. Mas a gente não sabe a gente não tem dimensão, a gente não tem conhecimento de tudo que a gente não sabe. E só saber disso já deveria nos deixar numa posição de humildade. Ah, beleza, a gente pode ter as nossas convicções. Ah, eu não acredito que isso pode ser real. Não acho que seja real. Mas isso é diferente de, não, isto não é real. Isso não existe. Fica tranquilo que isso não existe. O meu ponto não é sobre ufologia, é sobre a parte psicológica, mas vamos aproveitar mais o assunto em torno do filme. Olha a dissonância também que acontece com muitas pessoas. Como que alguém pode acreditar em um ser supremo, superior, que não enxerga, acredita que esse ser, esta entidade, essa inteligência está em todo lugar, ela é invisível, ela nos ajuda, ela intercede pelo nosso bem? Como que a maioria da população acredita nisso? Que é basicamente o que uma religião prega, ou seja, acreditar em Deus ou em algo maior. Como é que a maioria das pessoas consegue acreditar em Deus,
mas não consegue acreditar que num universo tão gigantesco, em algum lugar possa ter uma sociedade que está, sei lá, 5 milhões de anos à frente e que esteja nos visitando aqui. Entende? Não faz sentido isso. É um tipo de dissonância cognitiva. Mas enfim, eu fiquei com a dúvida de o que é que eu na minha vida não consigo enxergar. Em que campo da minha vida que eu estou encilhado, que eu não consigo enxergar para os lados. Porque é muito comum a gente entra no piloto automático em vários momentos da vida para vários assuntos, vários tópicos diferentes, e a gente começa a andar tanto naquele caminho que a gente se acostuma com ele, como as coisas são no entorno dele, e a gente perde um pouco da capacidade de observar o nosso entorno. Então eu fiquei pensando nisso, isso foi o que mais me incomodou do filme, foi uma coisa que não tem a ver com o filme, mas sobre o que o filme exala, o que tem na aura do filme. O que na nossa vida a gente está tendo incapacidade de raciocinar a respeito? Será que não tem nada na minha vida, na tua, que tu esteja fazendo, que tu tá martelando e esquecendo de olhar um ponto diferente, um ponto de vista diferente? E outra, por que a gente costuma rejeitar o que ameaça as nossas crenças atuais? Por que é tão difícil? Por que a gente se apega? Provavelmente, eu não vou te deixar com nenhuma resposta aqui, não vou ficar respondendo perguntas. O meu propósito é questionar. Mas, talvez, porque a gente é um animal que se habitua fácil, um animal de hábitos, e para quem não sabe, a gente realmente é um animal racional. Por que o medo do novo? E vamos trazer isso agora um pouco para a nossa vida cotidiana. Que hábitos que a gente está justificando em vez de questionar? Que desculpa a gente está dando para não enxergar o ET que se materializa na nossa frente? Será que tem algum relacionamento ruim que tu está envolto ou em volta, que dá sinais de que não é saudável, de que precisa de afastamento e tu está ignorando esses sinais? Será que tem feedbacks que a gente recebe e descarta sem nem pensar um pouco sobre eles? Será que a gente tem metas que nunca saem do papel e a gente nem se questiona o porquê? E tentando chegar um pouco mais perto de encontrar essa resposta, talvez o caminho seja procurar o desconforto. Talvez o caminho seja prestar atenção no desconforto. Talvez o que nos causa desconforto tenha que ser investigado. Né? Se tu tiver que levar uma coisa só desse vídeo, leve esta única coisa. Não se trata de acreditar ou não. Se trata da capacidade de questionar o que tu acha certo. O que será que eu tô me recusando a ver na minha vida agora? E o que será que tu tá se recusando a ver na tua vida agora? Vamos ficar com essa reflexão. Te vejo por aí.